Quero saudá-los com graça, paz. Hoje eu falei de manhã, graça, paz e misericórdia e esperança sejam multiplicadas em Cristo Jesus. A Ele honra, glória e louvor. Amém? Nós estamos no mês da família, mês do lar. E Deus tem nos dado vários temas neste mês, e eles vão se encaixando para chegar a uma realidade. E o tema geral do mês é a família entre a crise e a esperança. Hoje à noite eu quero trazer um tema um pouco diferente também, como tem sido os outros diferentes, que está no boletim. Você leu aí? Celular ou céu no lar, né? É um trocadilho que acaba sendo bem provocativo. E essa provocação eu preciso que você pegue ela no ar para entender a família nessa perspectiva que nós vamos falar agora. Vou começar, eu pensei em montar um PowerPoint, mas depois eu vou dizer que eu tenho preferido deixar a Bíblia ali no quadro, para que a gente seja tocado pela palavra de Deus, porque se você não entender muito a mensagem, pelo menos a Bíblia você entende. Isso já grava bem. Então vamos lá, abra em Josué capítulo 14, versículo 12. Eu quero trazer a força desse texto, diz Josué, capítulo 14, versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte. Eu quero que essa frase fique a chave do que nós queremos dizer. Quem está falando isso é Caleb. Ele está dizendo, agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Então, Caleb está orando, está dizendo a Josué, dá-me este monte. Moisés havia prometido este monte. Quando ele chegasse, ele disse, eu tenho uma montanha lá e eu quero aquela montanha. E agora Caleb diz, dá-me este monte. Grave esta expressão, grave essa palavra, dá-me este monte. Outro texto, continua agora no capítulo 15, depois nós vamos voltar alguns versículos aí, capítulo 15, versículo 13, até o versículo 19. Vamos ler, vamos aproveitar que o texto está ali, você vai entendê-lo bem. A Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiriate-Arba, isto é, Hebrom. Este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. Subiu aos habitantes de Debir, cujo nome dantes era Quiriate-Sefer. Disse Caleb, a quem derrotar Quiriate-Sefer, eu tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a Otoniel, insistiu com ele, para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento. Então Caleb lhe perguntou, o que desejas? Respondeu ela, dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Temos lido a palavra de Deus, vamos pedir que o Espírito Santo nos toque com a tua graça, com a tua força, com a tua santidade, e possa nos ministrar essa palavra em nome de Jesus. Quem crê e diz, amém. Nós estamos vivendo dias de muita crise no mundo, e é uma crise familiar sem dimensão quase métrica.
Há uma crise no mundo em todas as áreas. E há gigantes na terra, novamente. Quando eu li esse texto, dá-me este monte, eu quero dizer que eu vou colocar essa tecnologia hoje que estamos vivendo como um monte que tem que ser conquistado. E neste monte que aparece na Bíblia, você acabou de ler comigo que tinham gigantes. E eu quero usar isso como uma metáfora para falar dos grandes gigantes que nós estamos hoje tendo. Nós estamos vivendo em dias difíceis com a tecnologia. Ela é maravilhosa, né? Se eu pego aqui o celular, há 20 anos, esse negócio está dominando o mundo, né? Quando eu olho para um celular, hoje, com a idade que eu tenho, eu fico pensando como que a gente conseguiu viver sem isso, né? Como que eu consegui viver quase 50 anos sem isso? Eu fico imaginando as crianças, eles não vão conseguir entender que nós não tínhamos isso. Quer dizer, eles ficam pensando como que seria este mundo sem o celular. O celular tem coisas incríveis, né? O celular tem... Você hoje tem um banco na mão, né? Você faz tudo com ele na mão. Tem tantas coisas positivas. Você faz uma pesquisa online sobre a Bíblia. Eu posso pegar o celular e descobrir coisas bíblicas profundas aqui. Eu consigo fazer coisas tremendas. Então, eu estou falando de um ponto de vista positivo. Mas o grande problema é quando essa tecnologia vai se tornando uma montanha complicada que precisa ser domesticada. E tem algumas coisas que estão assustando todos os pesquisadores. Eu fiz uma pesquisa essa semana mais uma vez e eu vi que as pessoas continuam dizendo assim, nós não sabemos ainda o efeito disso. Quais os efeitos disso? Um dos efeitos tremendos que está dizendo que todo mundo vai ficar corcunda nas próximas gerações. Todo mundo vai ter problemas na coluna e nas costas, porque os posicionamentos estão atrapalhados totalmente. As empresas estão preocupadas com esse negócio do celular, muitas estão prendendo celulares antes de você começar a trabalhar, porque está atrapalhando totalmente a produtividade. Outros... Eu estou dando uma aula e tem pessoas que estão com o celular e dizem, professor, lá na pós-graduação, nós não podemos parar com o celular porque eu tenho que estar trabalhando o tempo todo, senão eu vou ter problema com o meu chefe. Então, ele está assistindo aula e trabalhando. Olha só que loucura que nós estamos vivendo isso tudo. Esse ano eu fico assustado com uma coisa, nós tivemos uma festa de aniversário dos netos, e o meu neto, o Davi, estava ali, e ele estava, e o lugar era maravilhoso, a festa foi maravilhosa, tinha um brinquedo que eu fiquei olhando assim, fiquei pensando, se na minha infância tivesse um negócio desse, o que eu faria? Eu nunca tive tantos brinquedos, era coisa assim tremenda, para todo lado. Eles criaram coisas assim de um verdadeiro parque de diversões para as crianças, né? Olhando tudo aquilo. Aí eu assustei, porque eu perguntei para ele assim, Davi, qual brinquedo que você mais gostou? Ele pegou e mostrou e disse, esse. Nossa, o mundo mudou mesmo. Que coisa, gente. O que está acontecendo com esse nosso planeta? O que está acontecendo com o nosso mundo? Parece que nós estamos com uma montanha muito grande aí. Ela está invadindo nossos lares. As pessoas não conseguem mais conversar direito. As pessoas estão perdendo a noção das coisas. As pessoas estão sofrendo o falta do encontro das pessoas. Em casa, tem gente conversando pelo celular, em vez de conversar com olho no olho. Esses dias eu vi uma foto, todos com o celular na mesa. Quer dizer, destruíram a mesa. As pessoas comunicam com o celular. Oi, amor, tudo bem? Te amo. Eu também te amo, loucamente. Também. Estão conversando com o outro. Gente, nós temos uma montanha aí. Um sociólogo falecido recentemente, muito idoso, chamado Bauman, ele disse que nós criamos uma sociedade líquida, relacionamentos fluidos. A sociedade perdeu
a conexão, a conectividade do outro. Nós perdemos o próximo, nós perdemos o coração do próximo, e nós não estamos vendo mais ninguém. E o problema maior é que não estamos vendo mais a nós mesmos. A espiritualidade começa a ser uma espiritualidade fluida também. Tem gente que já está só comentando, ore por mim, ore por mim, ore por mim, e não ora por ninguém, só vai mandando para orar por todo mundo e falta oração. Fica um negócio que dá a impressão que nós espiritualizamos, mas é uma coisa líquida, não há consistência. Isso afeta a família, isso afeta os nossos jovens, e a própria psicologia e a sociologia estão preocupadas, não sabemos o que vai acontecer com essa nossa geração que está vindo aí. Como será essa psicologia humana? O que está acontecendo no cérebro das nossas crianças? O fato, gente, que nós estamos numa grande crise vindo aí. E nós precisamos saber como que nós vamos dizer, Senhor, dá-me este monte. Dá-me este lugar de controle. Nós precisamos saber onde está a esperança. Nós precisamos saber como viver isto. Nós estamos vivendo uma sociedade que está sem gravitação correta. As famílias perderam o centro de gravitação. Esse é um problema seríssimo agora. Essa semana eu ouvi uma filósofa falando que a sociedade atual virou amebas tecnológicas. Eu nunca tinha ouvido essa expressão com tanta força, amebas tecnológicas. O que é uma ameba? A ameba gruda numa coisa e ela não tem nenhuma produtividade. Cuidado para você não ser uma ameba de celular. Aí você não produz mais nada, não lê mais nada. As pessoas estão lendo cada vez menos. Voltou o pessoal para o ano novo, eu fiz uma pergunta nominal. Qual foi o livro que você leu nas férias? E havia alguns que não tinham lido nenhum. E quando eu falei daqueles que não tinham lido nenhum, perguntei, quantos vocês leram o WhatsApp? Aí eles ficaram com vergonha com a pergunta. Você acha que eles leram ou não? As pessoas passam umas férias sem ler um capítulo. Eu fiz uma pergunta perigosa também. Eu perguntei, quantos vocês leram pelo menos a Bíblia? E foi vergonhosa a resposta. Algo está acontecendo, gente. Há uma montanha aí que está dominando os lares e as vidas. As pessoas perderam a Bíblia, perderam a comunhão, perderam a intimidade com Deus. Alguns estão virando realmente amebas tecnológicas. Isso é uma mensagem de alerta para todos nós. Eu quero convidar vocês a voltarem à Bíblia, a voltarem à palavra de Deus, a voltarem à família como projeto de Deus. Quando eu leio esse texto, eu quero convidar você a olhar comigo esse texto. Porque no capítulo 14, eu quero retomar um pouquinho para chegar no texto onde eu quero. Josué dá Hebrom a Calebe. Capítulo 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué, a Gilgal e a Calebe. E Calebe, o filho de Jefoná, Quezeneu, lhe disse, tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim. Eu quero que você olhe no versículo 7. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. Começa a bênção sobre a família dele. Este homem escolhe Deus, ele escolhe o caminho de Deus, e Deus começa a dizer através de Moisés, ouça bem, você terá uma herança perpétua na terra da promessa. A sua casa é terra da promessa. E a terra da promessa é a sua casa. Essa é a primeira ideia que você grave. O nosso lar precisa ser terra de promessa. O nosso lar precisa ser o lugar onde nós temos as heranças de Deus. O nosso lar precisa ser o que está escrito em herança perpétua. Nossa família precisa ser firmada em Deus.
Mas para isso precisamos do coração de Caleb, da mentalidade aqui de Caleb. Ele perseverou em Deus. Aqui está a esperança. Veja que ele está vivendo e ele caminha em promessa. Versículo 9 diz, então Moisés naquele dia jurou, dizendo, né? Agora no versículo 10, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos, desde, e o que o Senhor falou, esta palavra a Moisés. Olha o que ele diz depois, sou de 85 anos. Versículo 11, estou forte ainda. Veja que coisa esplêndida, que maravilha. E no versículo 12 ele diz, agora pois dá-me este monte. Eu estou vivendo em promessas de Deus. Eu quero que o meu lar, nós precisamos em primeiro lugar dizer, Senhor, faça com que o meu lar seja um lar abençoado, seja terra de promessa. E aqui eu estou dizendo de um pai que sabe caminhar com Deus. Eu estou falando de um pai que sabe orar com Deus. Eu quero falar de um pai que ele, como disse agora há pouco, ele envelheceu, mas não ficou velho. Porque ele está dizendo, dá-me esta montanha. Ele está atualizado em Deus. Ele tem uma experiência atual em Deus. O tempo passou, mas a promessa de Deus o refez cada momento. Esse é o lar que precisamos destes dias. Um lar que tenha a promessa de Deus revivida a cada momento. 45 anos se passaram, mas a promessa de Deus é viva na mente deste homem, porque ele anda em promessa. A igreja de Deus, os lares do povo de Deus, precisa ser lares que andem na promessa de Deus, nas promessas em Cristo, nas promessas do Espírito, na vida em Deus. Lar é lugar de promessa. Interessante que o texto diz, versículo 3, Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom e herança. Hebrom. Versículo 15 agora. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Por quê? Porque lá tinha gigantes. Hebrom, Kiriat Arba. Eu procurei o que é Hebrom. Eu já sabia uma definição de Hebrom que vinha lá do passado dos livros do Atmani. Hebrom, lugar de comunhão. Mas sabe, no hebraico mais profundo que é Hebrom, Hebrom é lugar de concerto. Repete comigo, lugar de concerto. E é em Hebrom que ele vai estabelecer a sua casa de promessa, porque o lar é um lugar de concerto. Mas sabe como chamava lá? Kiriat Arba. Sabe o que significa Kiriat Arba, de fato? Um lugar perigoso para pessoas normais. O seu lar é um lugar perigoso para pessoas normais? Ou é um lugar de concerto? Um lugar de comunhão? Gente, os nossos lares, quando ele não anda em Deus, ele não é Hebrom. E Deus transforma Kiriat Arba em Hebrom. Por quê? Porque se torna a casa de Caleb. O lar de Caleb é estabelecido num lugar de comunhão. Isso tem a ver muito com o que nós estamos falando aqui, intimidade com Deus, comunhão com Deus, lares sarados em Deus. Mas tem uma coisa que ele precisa expulsar os gigantes. Porque Kiriat Arba é perigoso para pessoas normais, porque tem lá gigantes. Vamos ler de novo o versículo 15. Dantes o nome de Hebrom era Kiriat Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. O cara mais perigoso, o maior gigante de todos estava ali. Que coisa, Caleb quer justamente o lugar onde está o pior gigante. Porque se o pior gigante está lá, porque lá é o melhor lugar. O mais forte gigante está lá. Eu fico pensando qual é o maior gigante que nós temos hoje para vencer em nossos lares.
Esses dias eu vi um pai dizer isso, sabe? O maior gigante que eu tenho que vencer em casa, o celular. Sabe por quê? Eu não consigo tirar meus filhos do celular. Eles não dormem direito, não estudam direito. Muitas pessoas estão tão presas que está mudando o seu sono, ele não dorme mais. E o problema é a produtividade. Estão notando? Eu estou falando de um gigante. A tecnologia é uma bênção para nós no mundo moderno, mas ela pode também se tornar um gigante que tem que ser domado. E só tem um jeito de domar, tem que transformar em Hebrom. Nossos lares precisam se tornar este lugar de vitória, Hebrom. E o que é interessante é que eu estou falando de um pai que conhece Deus, que é Caleb, para dizer para os lares aqui presentes, nossos pais precisam ter o coração de Caleb. Mas eu preciso também falar dos filhos, sabe por quê? Porque a filha dele chama Axa. No versículo 19, ela respondeu ao pai assim: dá-me um presente, deste-me terra seca, dá-me também fontes de águas. Veja, o pai diz, dá-me este monte, e a filha diz, dá-me esta terra. É o mesmo espírito. Ela passou para aquela filha este sentimento de conquista. Então, eu quero dizer que eu tenho aqui já uma ideia. Sabe qual é a ideia? Eu tenho um pai que sabe orar, que busca os caminhos de Deus, que não ficou velho, embora tenha envelhecido, e tem uma filha com espírito de conquista, que quer resistir ao poder da derrota e quer fontes em sua casa. Então, eu estou falando já de pais e filhos. Que tipo de lar que nós queremos? Agora, volte comigo na Bíblia. Você vai ver que no capítulo 13, ali no capítulo 15, versículo 13, houve algo surpreendente aqui. Sabe que houve aqui, gente, que é interessantíssimo? Olha só, a Caleb, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte do meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Quiriate-Arba, isto é, agora Hebrom. E este Arba era o pai de Anak. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak. Veja, 3 gigantes. Sesai, Aimã e Talmai. Eu fico pensando nessas palavras e fico pensando esta força gloriosa de vitória. Qual é o teu nome? Sesai. Então ele diz, sai daí de uma vez. Porque chegou a bênção. Chegou a vitória de Deus. Sai. Não está bom esse nome no português? O outro é Aimã, né? Aí eu pensei assim, se a irmã anda daqui de uma vez, não tinha jeito de dizer outra coisa, né? E o outro é Taimai, tá mal, mas vai piorar, porque nós chegamos. Então, suma. Tá mal para você, mas vai piorar. Caleb chegou. Estou usando a decisão para vocês nunca esquecerem que é assim que você expulsa gigantes da família, do lar. Sabe, gente, quando eu olho para esses 3 gigantes, eu fico pensando, quando a Bíblia diz lá, você pode anotar se você quiser, ou aparecer ali, o texto de 1 João capítulo 2, versículo 16, diz que há 3 gigantes que nós temos que vencer permanentemente, e foi onde o primeiro lar caiu nesses problemas ali, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, olha, segundo o gigantão, e o terceiro, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Esses são gigantes que estão permanentemente nos atrapalhando. Olha só, a concupiscência dos olhos, cuidado, tem a ver com o que estamos falando esta noite no tema. Gente, nós temos que descobrir, esse foi o problema, que a queda veio para a família veio pela concupiscência da carne, veio pela concupiscência dos olhos, veio pela soberba da vida. É aí que o diabo trabalha
Nós temos que não deixar que esses gigantes dominem a nossa casa, não dominem o nosso pedaço, não tornem a nossa casa no que eles fizeram um lugar difícil para pessoas normais. Nós precisamos de Hebron, nós precisamos de comunhão, nós precisamos de conserto, nós precisamos que os nossos lares e famílias sejam o lugar do conserto de Deus, em que Deus esteja nos consertando dia após dia, até a volta de Cristo, até quando nós formos para Cristo. A igreja é lugar de conserto, a família é lugar de conserto, e nós temos que expulsar os gigantes, né? Expulsar o poder dos gigantes, é isso que eu quero dizer. Quando eu estou dizendo expulsar os gigantes, eu não estou dizendo que você vai jogar fora o celular, mas você precisa ver que essa tecnologia não pode dominar você, mas você tem que dominá-la, usá-la para a honra e para a glória e para o louvor de Deus. Agora, preste atenção no texto. Subiu os habitantes de Debir, versículo 15, cujo nome dantes era Quiriate-Sefer, e disse Calebe: a quem derrotar Quiriate-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. E aqui me chama a atenção um casal, e aqui eu quero falar de uma família que está ali. Eu nunca preguei antes sobre este casal, mas eu quero falar sobre eles. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e ele casou com Axa. A Bíblia tem muito significado quando ela traz os nomes. Sabe que Axa, essa jovem filha de Calebe, significa a adornada. E eu fui ver o que é Otiniel. Otiniel significa leão de Deus. Então você tem aqui um líder e tem uma pessoa adornada para ser a família, a esposa que está ali. Esta família, esse casal, ele tem algo muito significativo. E eu quero trazer esse casal aqui para dizer para vocês que, em segundo lugar, eu falei que o nosso lar é uma terra de promessa. A segunda ideia é a seguinte, olhando para Otiniel e olhando para Axa, eu estou falando o seguinte: aqui está o marido que derrota gigantes. Foi Otiniel que resolveu a parada. Ele destruiu e expulsou os gigantes, tirou o poder dos gigantes sobre a terra. Irmãos, isto para mim é muito significativo, porque nós precisamos de lares, de maridos que tenha esta liderança de dizer que é preciso que os gigantes desapareçam, que os gigantes não tenham mais o seu poder. A esperança de lares assim, Otiniel. E eu fiquei perguntando quais são os grandes gigantes. Podíamos ter muitos outros gigantes aí, mas à luz dessa mensagem, diria, muitas vezes nós estamos perdendo batalha, porque a Bíblia diz que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Nossos lares precisam rever essa questão das prioridades. Nós precisamos de não deixar que gigantes do mundo contemporâneo estejam dominando nossos lares e nossas casas. Nós precisamos desse espírito vitorioso de dominar gigantes. Eu estou falando aqui da tecnologia. Cuidado com os altares que eles se levantam. Eles levantam altares terríveis. Muitos lares estão aflitos por causa disso. Estão levantando altares, por exemplo, de pornografia, altares de mania de criticar, altares de materialismo, de tesouros ocultos e até de religiões estranhas. E você acaba não olhando que esses gigantes precisam sair. Como que eu posso fazer isto? Eu poderia falar do gigante, de outros gigantes que tem. Nós temos fake news que está dominando. E veja que eu falei dos olhos ali, que é a concupiscência dos olhos. Cuidado com o que nós estamos vendo. Cuidado com o que os seus filhos estão vendo.
Cuidado com o que nós estamos assistindo. Toda a podridão do mundo também está disponível. Se tem muita coisa boa, muita podridão do mundo. É uma guerra permanente contra toda a obra das trevas. Nós precisamos de pais, de maridos, de pais e maridos que tenham esta habilidade de dizer, dá-me este monte, derrotar esses gigantes. Eu vejo outro terrível gigante que está dominando aí no mundo atual, é o individualismo, esse egocentrismo, essa egolatria, como nós vimos naquele filme. As pessoas pararam de ter empatia pelas necessidades dos outros. Isso, se uma campanha daquela está surgindo num país, é porque se perdeu a sensibilidade, algo se quebrou dentro das pessoas, e as pessoas perderam essa noção de empatia. Eu tenho observado que as pessoas estão, aquilo que elas não têm mais coragem, porque elas não têm coragem de falar face a face, elas jogam pela internet e falam coisas absurdas e fazem coisas que eles nunca falariam para uma outra pessoa, nem para elas mesmas, e está destampando todo o esgoto interior, porque a Bíblia diz que o que a boca fala do que está cheio, o coração. Então, nós precisamos de conserto, nós precisamos de vencer esse individualismo. Nós temos que entender que do outro lado tem pessoas que são humanas, que são amadas por Deus. Nós estamos perdendo a ideia de que o outro é imagem de Deus. E quando eu firo as pessoas, eu estou ferindo o próprio Deus. É falta de amor a Deus, amor a Cristo. E esse é um gigante que tem que ser vencido, gente. Os lares estão em crise, os lares estão aflitos, e pessoas já estão chorando sem saber até que por que estão chorando. Há uma crise de angústia dentro da realidade humana. E nós temos que olhar para isso e dizer, Deus, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos desse espírito de conquista, de vitória, que põe em fuga os gigantes. Amém? Em nome de Jesus. E aqui eu quero chamar a atenção para esta jovem chamada Axa, que casa com Otiniel, que é filha de Caleb. E diz o texto, versículo 18, esta, quando se foi a Otiniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou do jumento, então Caleb lhe perguntou, veja a intensidade desta jovem, desta mulher agora casada. Ela chega a Caleb foi direto, ele foi bem assertivo. O que desejas? O que é que você quer sobre a sua família? E ela diz, dá-me. Essa palavra dá-me me faz muito bem. Sabe por quê? Porque é ele que disse lá um dia para Moisés, dá-me. E depois ele disse para Josué, dá-me. E agora ela diz, dá-me. E ela diz, sabe o que eu quero, pai? Eu quero morar num lugar com fontes de águas. Eu não quero morar numa terra seca. Eu quero usar isso como uma metáfora para a família hoje. Uma mulher, uma esposa, uma jovem dizer, eu não quero uma família terra seca, eu quero uma família com fontes de águas. Uma vez eu preguei que a mãe, a esposa, é uma guardadora de fontes. E nós precisamos recuperar isto, nós temos que guardar as fontes. Mas aqui eu tenho uma jovem que chega e diz, eu quero fontes de águas. Então, lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Ela foi pedir uma coisa e recebeu tudo. As fontes que vêm de cima e as fontes que vêm de baixo. O que é isso? Que espírito é esse dessa esposa que diz, eu quero as fontes de Deus no meu lar. Meu lar não é apenas em Hebrom. Meu lar é onde eu recebo o melhor de Deus. Eu tenho um marido que domina gigantes.
e uma esposa especialista em fontes de Deus. O que você acha? Que família é essa? Quantos jovens aqui estão procurando uma Axa no mundo moderno? Quantas meninas gostariam de casar com o Otiniel do mundo atual? Alguém que vence gigantes. Alguém que quer fontes. Eu perguntei, durante toda a minha vida, essa pergunta agora ecoou aqui, eu fui lá para o passado e voltei e disse, Senhor, quais são as fontes? Essa jovem, essa esposa, essa mulher, ela rejeita a sequidão. Meu lar tem que ser plantado nas fontes de Deus. Eu quero dizer a vocês, esposas presentes, vocês são guardiãs das fontes. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de uma fonte. Para mim, a grande fonte está aqui, a palavra de Deus. Isto é fonte inesgotável, é fonte inesgotável, é fonte inesgotável, é fonte inesgotável. Nós precisamos de mulheres que tenham esta fonte da palavra de Deus e quando oram fincados na palavra. Pega as promessas, enraiza-se nas promessas. Eu quero fontes na minha família. Meu pai, não basta casar, eu quero casar, mas eu quero fontes. Eu não quero apenas um marido que destrói os gigantes, porque os gigantes já foram, agora eu preciso de fontes aqui dentro. A minha solução não é só expulsar o diabo, eu preciso da bênção de Deus aqui. Eu preciso da palavra aqui. Fontes. Quer mais uma fonte? Eu preciso do Espírito Santo aqui. O Espírito Santo é a fonte da sabedoria, que vai me ensinar a ser esposa. Hoje é isso a fonte. Que vai ensinar a ser marido, que vai ensinar como educar cada filho de uma forma única e diferente. Eu me lembro quando minhas crianças eram pequenas e nós estávamos ali. Eu sempre fui um estudante inverterado na minha vida, e principalmente de psicologia. Houve uma época na minha vida, na década de 70, que faltou livros para eu ler, para vocês terem uma ideia. O legal tem que ler de novo. Lia intensamente. Mas um dia que eu estava orando, eu digo, Senhor, ninguém escreveu um livro sobre o Kleber e a Ellen, só o Senhor sabe quem eles são. Então me ensina a ser pai deles. Os livros podem me ajudar, mas eles são um livro escrito por ti. E é o teu Espírito que vai ensinar-me a fazer deles sábios em ti. Fonte, o Espírito Santo. Sabe por quê? Seus filhos são únicos. São únicos. São insubstituíveis. Únicos. E Deus tem um plano para eles, tem um projeto para eles. Tem uma história para eles, tem um futuro para eles e tem uma eternidade para eles. Sem o Espírito Santo você não vai funcionar direito. Eu quero terra com fontes. Eu preciso do Espírito Santo como fonte permanente. Eu liguei aqui essas 3 palavras, podia ter usado outras fontes, vocês podem pregar isso e citar muitas fontes, mas eu vou ficar com 3 só, para dizer assim, porque elas vão gerar outras. A palavra, o Espírito Santo e essa vida de oração. Oração é uma fonte inesgotável. Sabe por quê? Você pode seguir os grandes líderes do mundo sem oração. Pode. Eugene Peterson diz assim, você pode seguir Herodes sem oração. Você pode seguir Caifás sem oração. Você pode seguir o imperador de Roma sem oração. Você pode
seguir Flávio Josefo, que é um gênio, sem oração. Mas é impossível seguir Jesus Cristo sem oração. Eu concordo. Nossos lares não podem existir sem oração, sem intimidade com Deus, sem fontes, e essa é a esperança. Porque aí eu transformo esse mundo da tecnologia na ordem certa. Eu coloco os gigantes a serviço do reino de Deus, aqui nesse caso, né? Por quê? Porque eu estou dizendo, dá-me esta montanha, eu vou dominar a montanha agora é minha, é por isso que eu termino com essa palavra lá inicial, dá-me este monte. Agora quem domina aqui sou eu, e as fontes estão aqui. E as fontes, Pai, passe este coração apaixonado pelo desejo do projeto de Hebrom de Deus para os filhos, porque daí Axa diz, eu quero que o meu pai quis. Sabe por que ele quis aqui? Porque ele sabia que aqui é o melhor, aqui tem as fontes. Ele não olha para os gigantes, ele olhou para as fontes. São as fontes que me atraíram para este lugar. Eu já entendi, meu pai veio aqui por causa das fontes, é aqui que eu tenho que estar. Meu lar será o lugar das fontes do Espírito, das fontes da oração, das fontes da palavra. E essas fontes é que vão direcionar e gerenciar uma herança abençoada e abençoadora até 1000 gerações, a Bíblia diz. Eu estou propondo aqui uma operação divina que a Bíblia chama de 1000 gerações abençoadas. Esse é o segredo. Andai nele. Quem nesta noite pode dizer, dá-me, Senhor, este monte. Dá-me, Senhor, este monte. Eu quero ser um lar. E me inspiro na vida de Otiniel e Axa. De Caleb, o avô, pai. Um homem de terceira idade que tem foco no Hebrom de Deus. Porque ele entende que ele estabelece a casa num lugar de concerto, e o lugar de concerto é o seu lar. Sob o governo de Deus. Deus está trabalhando em nós, em casa. E não vai parar. Amém? Feche os seus olhos. Pai, dá-me este monte. Ó poderoso e precioso Espírito, dá-me este monte. Dá-nos, Senhor, a liberdade no Espírito para entendermos essa palavra nesta noite. Nosso lar tem que ser o céu no lar. Tem que ser invasão do céu no lar, Pai. Invasão do Espírito Santo, invasão da palavra, invasão de uma vida de intimidade com Deus. Um lar dominado pelo céu. Maridos, esposas dominadas pelo céu. Pais e mães invadidos pelo céu. Senhor, homens e mulheres, maridos, esposas, filhos, irmãos e irmãs, radiantes pela presença da vitória do Deus de Hebrom, o Deus do concerto. Sopra teu Espírito sobre as famílias neste mês, Pai. Transforma o nosso coração, Senhor, que haja uma invasão do céu no lar. Lugar de promessa, lugar do céu na terra. Seja feita a tua vontade nos lares. Venha o teu reino nos lares. Ó Senhor, finca a tua bandeira de vitória em todos os setores de nossos lares. Fique em pé e diga, eu quero isso, Senhor. Pode ficar em pé. Quem quer ficar em pé e dizer, Senhor, é isso que eu quero. Eu quero que você fique em pé e ore assim, Senhor, finca tuas bandeiras de vitória em todas as áreas do meu lar e do meu casamento e da minha família, e glorifica o nome de Jesus Cristo. Estabelece tuas fontes sem limites.
dentro do meu casamento, dentro do meu lar, dentro da minha vida, dentro da minha família, para a glória de Jesus Cristo, para a glória do Pai, no poder do Espírito Santo, e nós oramos em nome de Jesus. Quem recebe e crê diz amém. Diga amém. Diga amém. Diga amém. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia.